Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vim trazer para vocês um vídeo um pouquinho diferente, porque eu tô recebendo bastante pergunta lá no Instagram de quanto a gente pagou na reforma, quanto a gente gastou até agora. E aí eu decidi fazer um levantamento de tudo que a gente já gastou lá no apartamento. Então por isso o título: quanto custa reformar e mobiliar um apartamento? Lembrando que o nosso apartamento tem 38 metros quadrados, 38,70, quase 39. E eu vou falar pra vocês quanto foi tudo, quanto a gente gastou. E se você é novo por aqui, caiu aqui de paraquedas, eu e meu esposo compramos um apartamento na planta, recebemos recentemente, estamos reformando e compramos tudo novinho pra levar. Desde os móveis até todos os utensílios de decoração, reforma e tudo mais. Então bora pro vídeo. Então eu vou começar a falar para vocês quanto que a gente gastou com a mão de obra. Eu já falei aqui para vocês algumas vezes que a gente fechou a nossa reforma com empreiteira, uma empresa que faz tudo. Eles ficam responsabilizados por toda a obra, por toda a parte da reforma, até porque nós não moramos perto do empreendimento e não tinha como a gente ficar acompanhando a reforma. Outra coisa que fez a gente fechar a reforma com esse tipo de empresa é a questão da preocupação com o serviço prestado. Quem mexe com reforma, quem já passou por isso, sabe que não é fácil encontrar mão de obra qualificada, principalmente pelo que a gente queria fazer, na verdade, no apartamento, né? Tem o revestimento lá hexagonal, o piso do chão era um piso um pouco maior, a pedra era mais difícil de ser colocada, então a gente optou por contratar esse tipo de serviço. Nós orçamos sim, antes de fechar com eles, a mão de obra que seria, no caso, picado, né? Gesseiro, pintor, para colocar o piso, e tudo que a gente fazia orçamento ficava extremamente caro. Já começa por conta do nosso piso, por ele ser um pouco grande, então precisa de mais pessoas para colocar. Então sempre quando a gente fazia o orçamento só para colocar o piso, gente, ficava em torno de R$ 4.500. E aí nós começamos a juntar, né, todos esses valores de gesso. O gesso também era uma preocupação que a gente tinha bastante. E realmente lá no nosso condomínio muitos vizinhos tiveram problema com o gesseiro. E eu tinha medo de contratar uma pessoa, não conhecia ninguém qualificado e não ficar do jeito que a gente queria. Até porque eu já citei aqui no canal pra vocês que eu sou uma pessoa muito detalhista, com detalhes, e me incomoda ver coisas que tá mal feita. E também é chato a gente gastar tanto dinheiro e no fim não ficar do jeito que a gente quer, né? E por isso que a gente decidiu fechar com eles. E aí uma coisa que vocês me perguntam muito lá no Instagram: o que é incluso? Então vamos lá. Primeiramente, o que é incluso nesse pacote aí de reforma? É incluso as arquitetas de paginação que vão fazer a paginação da reforma. O que a gente quer, né? Antes de ser executado tudo, é conversado o que vai fazer, é feito um projeto e esse projeto fica lá no apartamento. Então os prestadores de serviço vão entrando e já sabem o que tem que ser executado. Se mudar alguma coisa, a gente repassa para uma pessoa que a gente tem um grupo no WhatsApp, né? E aí a gente conversa lá o que acontece na reforma. E aí se a gente precisar entrar em contato com eles, é só passar para eles que eles falam com o profissional que está lá. E aí as arquitetas fazem o projeto da forma que a gente quer e o que vai ser executado. Lá é conversado, vai retirar vaso, vai ser colocado o piso em tal lugar, vai pintar tal coisa. Tudo é conversado antes de executar o projeto. Inclusive pra gente não ter que ficar tendo dor de cabeça de falar, hoje vamos fazer isso, hoje vamos fazer aquilo. Então é incluso esse arquiteto de paginação que vai fazer a paginação de tudo que vai ser feito na reforma. E aí tem um engenheiro também que acompanha a obra pelo WhatsApp, às vezes ele dá uma passada lá também. Quando começa, ele também conversa com a gente sobre o que vai ser executado. Se falta alguma coisa, ele também manda mensagem pra gente. Então é incluso isso. No nosso caso, o que nós fechamos? Nós fechamos a demolição de tudo que tinha no apartamento que foi entregue pela construtora, que no caso é retirada de todos os pisos nas áreas molhadas, que no nosso apartamento tinha na cozinha, tinha no banheiro
E tinha as pias também que foram entregues pela construtora. Então foi incluso a retirada de todo esse material lá do apartamento. E aí fechamos também a colocação dos pisos em todo o apartamento. Lembrando que aquele piso, que eu já mostrei pra vocês, vou deixar um vídeo aqui no e-card sobre o piso lá do nosso apartamento. Lembrando que o nosso piso é uma mão de obra mais cara. Então nós fechamos a colocação do piso, revestimento no banheiro, que é o hexagonal também, que é um pouquinho mais chato de trabalhar. E aí fechamos toda a parte do gesso. O gesso, gente, é incluso o material. Qual material? É incluso as placas de drywall e as ferragens do gesso, tá? Aí toda a parte de material que a gente vai usar como pintura, massa corrida, tudo é por fora. Aqui é fechado somente a mão de obra. O que é incluso é somente a parte do material do gesso, que são as placas de drywall e as ferragens, tá? E aí fechamos o gesso e aí fizemos algumas alterações também quando foi executar agora. E aí acrescentou um valorzinho a mais. Fechamos o gesso, toda a parte do emassamento do gesso, que quem contrata gesso sabe que o rapaz faz um gesso, e aí a parte da pintura e da elétrica são com outras pessoas, a mesma coisa aqui. E aí fechamos a elétrica do gesso, fechamos toda a parte de emassamento do gesso, pintura do gesso e pintura do apartamento. A pintura nessas empresas é uma pintura diferenciada. Não é só ir lá e pintar, não, gente. Eles fazem reparos, principalmente no nosso apartamento, que foi entregue com bastante imperfeições nas paredes. Então é feito reparo nas imperfeições, é lixado, é uma pintura diferenciada e é bem feito. Pintura das portas, a parte do eletricista, gente, toda a parte da eletricidade. Lá no nosso apartamento, eu já falei pra vocês que nós automatizamos todo o apartamento. Fizemos algumas mudanças também de pontos de tomadas para ficar mais estratégico. E fizemos também alterações colocamos 220, fizemos bastante alterações na parte da elétrica. Também foi incluso a parte do eletricista. E foi esse serviço que a gente fechou com a empresa de reforma, que foi, de novo, remoção do piso da construtora, colocação do piso e revestimentos, rebaixamento do teto de gesso, já incluso o gesso e as ferragens, e a pintura, gente, e a parte da elétrica também, que foi uma parte bem chata, demorou bastante de ser executado lá, porque a gente fez bastante alteração, como eu mostrei pra vocês. A gente pagou por esses serviços o valor de R$ 18.515. Sim, gente, é um valor um pouco elevado, porém, como eu falei pra vocês, a gente fez cotação se fosse fazer os serviços separados e acabava não compensando. E aí, quando você fecha com esse tipo de empresa, tem essa questão que eu falei pra você, né? A gente fica um pouco mais preocupado, porque se algum profissional fizer alguma coisa errada, eles se responsabilizam. Então, assim, com a parte da reforma, nós não tivemos dor de cabeça, foi super tranquilo, tudo ficou exatamente do jeito que a gente queria. Aconteceu de errar alguma coisa lá, mas eles corrigiam imediatamente. Então, assim, eu indico sim o serviço. Recentemente a minha tia fez uma reforma no apartamento dela e a gente acompanhou esse serviço de contratar prestadores de serviço picado, e a gente via realmente que era uma dor de cabeça imensa e nunca ficava do jeito que ela queria. Então, assim, a gente preferiu pagar um pouco mais caro e, como vocês sabem, a gente fechou com uma antecedência. A gente fechou antes de receber o apartamento, a gente cotou bastante tudo que a gente queria fazer e nós achamos que ficou mais viável fechar com uma empresa de reforma, tá, gente? Então, ficou esse valor. Lembrando que eles são acessíveis também para parcelar, e como a gente fechou um pouquinho antes, não ficou tão pesado, a gente foi, né, pagando. Então, esse foi o serviço de reforma. E aí vem a parte do material, né, gente? O material que foi usado para fazer a reforma. Lembrando de novo que o nosso piso é um pouco mais caro, porque é um piso maior. E eu já falei dele pra vocês aqui, né? E esse valor que eu vou passar pra vocês foi o valor que a gente gastou com tudo, que foi tinta, argamassa, que foi bastante argamassa, tudo, gente, absolutamente tudo que foi usado na reforma. Nós gastamos um valor de R$ 8.148. R$ 8.148
com a parte de material, que não é incluso, como eu falei pra vocês, lá é incluso somente a parte de mão de obra, tirando a parte lá do gesso. Outra coisa que nós tivemos como gasto foi os vidros. O envidraçamento da varanda, o box do banheiro e o espelho que nós vamos colocar na sala. Também fechei com antecedência, a gente ainda não tinha recebido o apartamento, fechei antes, né? E tudo ficou o valor de R$ 4.500. Ainda não instalamos porque eu pedi pro rapaz dar uma segurada lá nos vidros, porque eu tava esperando terminar a pintura e tudo mais, mas logo mais vocês vão ver tudo instalado lá, mas já tem a varanda, né? Então ficou esse valor. E também teve o aquecedor. Lá no nosso apartamento é aquecedor a gás, então nós tivemos que comprar o aquecedor. Nós compramos um Rinnai digital de 15 litros e o valor ficou de R$ 2.100. Também achei interessante colocar para vocês aqui no orçamento, porque muita gente hoje compra apartamento e precisa do aquecedor. E móveis planejados, gente. Lembrando que os móveis planejados foi uma das primeiras coisas que nós fechamos quando a gente adquiriu o apartamento, porque a gente adquiriu o apartamento. Porque a gente viu que o valor era um pouco alto, nós começamos a pesquisar, a gente não tinha noção, e aí a gente optou também por fechar os móveis antes, né, e ir pagando. De novo, gente, se vocês forem fazer isso de fechar antes, fechem com uma loja grande, fechem com uma loja de um grande patrimônio, uma loja que seja reconhecida no mercado, para vocês não ter problema na hora de executar o projeto, tá bom? A gente já executou, assinou tudo bonitinho e agora a gente só tá esperando receber os móveis, tá? E de móveis planejados, lembrando que nós fizemos o apartamento inteiro, nós gastamos o valor de R$ 39.995, quase 40 mil. E eu também fiz por etapas, gente. O que a gente fez? Primeiro nós fechamos a cozinha, pagamos tudo, aí fechamos o guarda-roupa, pagamos tudo e depois fechamos o resto dos cômodos, que foi sala, banheiro e lavanderia. Então a gente foi sempre fazendo tudo aos poucos, gente. É claro que foram 3 anos bem difícil. Eu e meu esposo tivemos que arrumar uma renda a mais, trabalhamos em quase 3 empregos diferentes para dar conta disso aqui tudo, porém foi bom porque a gente foi se preparando e agora que a gente recebeu a chave, a gente está simplesmente só executando todos os serviços, tá, gente? E outra coisa também que a gente fechou foi as bancadas. As bancadas, como eu já falei para vocês, a gente vai colocar somente depois que receber os móveis. Então vocês só vão ver depois dos móveis, mas a gente já fechou com antecedência também e ficou no valor de R$ 6.000. As bancadas, gente, a gente fechou de porcelanato e é também para todo o apartamento. A nossa cozinha que é em L, então a bancada já seria mais cara por conta disso, que é uma bancada grande. E fechamos também a parte da lavanderia e a parte do banheiro, ficou nesse valor de R$ 6.000, tá, gente? E eu anotei aqui também para vocês a parte dos acabamentos, que são chuveiro, torneiras, vaso sanitário, que são as coisinhas de acabamento lá que a gente também foi comprando com antecedência. E aí eu fiz o levantamento de tudo para falar para vocês. De acabamento, a gente gastou R$ 3.427. Lembrando, gente, incluso tudo, e a gente também foi comprando tudo aos pouquinhos, tá? E aí eu fiz uma lista pra vocês. Gente, vocês deixam um like nesse vídeo, vocês comentam, porque eu demorei pra conseguir levantar tudo, o preço. É lógico que não dá pra mim falar pra vocês tudo que a gente comprou no enxoval, porque eu ia ficar dias atrás de tudo. Mas como os eletrodomésticos a gente comprou pela internet, então eu tenho um relatório lá de tudo, então eu consigo ver o preço que eu paguei nas coisas. Então assim, gente, o que eu vou falar aqui pra vocês é a lista básica, coisas que eu considero básico em uma casa que tem que ter, né? Que foi que eu peguei o preço pra falar pra vocês e quanto que a gente gastou, que é o que todo mundo precisa aí pra começar, tá? Então aqui nessa lista tá incluso sofá, box, colchão de casal, box do meu filho que é de solteiro, colchão de solteiro, geladeira, forno, lava-louça, cooktop, micro-ondas, depurador, filtro,
máquina de lavar, TV para a sala e TV para o quarto, mesa e cadeiras, que é o básico, tá, gente? Como a gente já comprou tudo com antecedência, de novo, gente, a gente foi comprando tudo aos pouquinhos no decorrer desses 3 anos, tá bom? E aí eu levantei o preço de tudo aqui pra vocês, lembrando também que tudo que eu comprei aqui, gente, eu procurava na promoção. A gente não saía comprando nada desinvestado, a gente pesquisava, esperava o melhor preço para estar comprando o que a gente queria, tá bom? E essa lista completa ficou no valor de R$ 22.447, tá, gente? E aí vamos pro grande finale, né? Quanto custa mobiliar e reformar um apartamento pequeno? Gente, eu somei tudo isso que eu passei para vocês e ficou no valor de R$ 105.132. R$ 105.132. Foi o valor que nós gastamos para executar tudo isso e deixar o apartamento nos trinques, gente. De novo, lembrando que nós fomos fazendo tudo aos poucos, gente. Nós fizemos tudo devagar, a gente comprava uma coisa, terminava de pagar e aí fazia outra. E quando a gente foi ver, a gente já estava com tudo pago. E aí vem a questão de novo, mas Kelly, pode dar problema em algum eletro? Sim, gente, pode, mas é um risco que eu quis correr. Eu preferi ir pagando e quando se mudasse já ter tudo certinho. Eu já falei pra vocês que eu sou uma pessoa muito ansiosa e pra mim se mudar, pra ficar esperando, pra comprar as coisas devagarzinho, isso ia mexer com o meu psicológico. Então eu optei sim por comprar tudo antes. Algumas coisas estão na garantia ainda, como eu já falei pra vocês, porém foi um risco que eu quis correr, gente. Então foi esse o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu fiz com muito carinho pra vocês, gente. Deixe o seu comentário aí embaixo sobre o que vocês acharam dos valores, se vocês fariam, se vocês comprariam antes. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês e também tô lá no Instagram sempre respondendo as dúvidas de vocês, tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, um beijão, tchau, tchau! A gente pagou pra esse tipo de... Nossa, passou um mosquito bem na minha cara.